nessa noite. Irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui no movimento estudando Atos, né? Demos aqui uma introdução no domingo, na quarta-feira passada, né? E hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo de Atos. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estar estudando esse livro que é o movimento da igreja. Eu estou feliz porque a igreja se movimenta assim, a igreja anda assim, né? Como a igreja a igreja primitiva, que estava naquela época, sem saber o que fazer, né? Por quê? Porque tinham que aguardar, tinham que esperar. Mas tinha uma coisa linda que estava acontecendo com aquela igreja. Por causa justamente de Jesus ter aparecido, né? Eles estavam felizes, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, estavam alegres. E naquele momento eles se reuniam em Jerusalém. Estavam ali todo mundo muito alegre, muito feliz, aguardando, como Jesus ordenara, a vinda do Espírito Santo. Mas acontece que naquele momento era um momento também de transformação e decisão. Por que isso? Porque a igreja ela estava passando por uma mudança. Ou seja, Jesus Cristo, né, ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Ele aparecia num lugar, desaparecia, depois aparecia em outro, desaparecia, depois aparecia em outro. Ele ficava assim, ele ficava visitando os irmãos da sua igreja. E naquele momento, Jesus estava dando para eles um sinal de que nem sempre ele estaria, ou melhor, ele não estaria mais presente entre eles. Mas ele precisava ir para que o Consolador viesse e tomasse conta da igreja. E o capítulo 1 fala dessa transformação que a igreja estava passando, né? A história de Jesus não termina em Jesus encarnado, mas ela tem uma continuidade também no outro corpo de Jesus. Qual é esse corpo de Jesus? É a igreja. Então, Jesus, que trouxe para nós a sua presença, se esvaziou da sua divindade. Nós falamos aqui no domingo que ele não é que ele estivesse descartando a sua divindade. Ele era Deus, ele não pode deixar de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele não usou a sua divindade, os seus atributos divinos, e se tornou 100% homem, para viver aquilo que eu e você vivemos aqui. Jesus em tudo foi tentado, como diz a palavra, e sendo tentado, suportou sem pecar. Fez tudo para que nós tivéssemos a primeira, ou seja, uma lição de que ele poderia fazer assim. Que nós também poderíamos copiá-lo, que nós poderíamos imitá-lo como discípulos que somos de Jesus. Naquele momento, que é o primeiro capítulo de Atos, há no versículo 11, né, no versículo 11, o testemunho da ascensão de Jesus. O testemunho por quê? Porque muitas pessoas visualizaram. E esse Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele disse: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viste subir. Ele subindo deu uma esperança de que ele vai voltar, e é o que eu espero, é a nossa esperança, que Jesus voltará.
É a nossa esperança. Mas ele disse que ele tinha que subir para que o Consolador viesse. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. E é justamente aí que nós vamos, inclusive, começar o nosso estudo. Eu quero primeiro ler aqui o versículo-chave desse livro. Nossa irmã Wanda disse na sua pregação que o versículo-chave de Atos é o versículo 8 do capítulo 1, que diz o seguinte: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É para isso que Jesus nos chamou, para que nós fôssemos testemunhas daquilo que Ele quer sobre a terra, através da transformação dos homens. E nesse primeiro capítulo, nós vamos ver uma igreja que está se organizando, uma igreja que está se formatando para cumprir essa missão. Só que, nesses momentos, é um momento de apreensão, porque Jesus subiu, e eles estão esperando. E agora? O que vai acontecer? É um momento onde todos esperam a vontade e a resolução e a orientação de Deus. E eles tinham consigo algo maravilhoso, que eles eram unidos, eles perseveravam em oração e eles tinham fé. E é justamente nessa fé que se baseou o começo de toda essa jornada da igreja. No livro de Atos, onde nós vamos ver uma igreja em movimento. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar em seu corpo humano, o livro de Atos relata que Jesus continuou a fazer por meio do seu corpo espiritual, a igreja. E é nisso aí que nós vamos passear nessas quartas-feiras, E antes de nós chegarmos, de nós estudarmos sobre o que Jesus fez na vida dessas pessoas, eu quero dizer para vocês que ele trabalhou na fé dos primeiros cristãos. Por que ele trabalhou na fé dos primeiros cristãos? Pensa bem, o Jesus que apareceu aqui e apareceu ali, não está mais. Não se encontra em nosso meio. Então ele precisava trabalhar nisso, na fé. Foi exatamente isso que Jesus fez. Durante 40 dias, Jesus vinha e desaparecia. Mas ele sempre estava ali, para dar aos irmãos uma lição sobre a questão da fé que os irmãos deveriam ter na sua pessoa. Não era só Tomé que não tinha fé. A palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, quando Jesus ressuscitou, os 11 também duvidaram daquele momento que já tinha sido profetizado por Jesus. Olhe bem o que diz o versículo de 14 de 16, capítulo 16 de Marcos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes por causa da incredulidade e da dureza de coração, porque eles não acreditavam naqueles que tinham o visto depois de ressurreto. Isso aconteceu quando Maria Madalena foi lá e disse: olha, eu vi Jesus. Eles falaram: não é possível. Foram lá para verificar e não acreditavam. Quando também os discípulos de Emaús voltavam e diziam para eles: olha, nós também vimos, quando ele partiu o pão, nós o reconhecemos, Jesus está vivo. Eles também não acreditaram. Mas quando Jesus se colocou no meio deles, aí sim, ele se mostrou. E aí eles passaram a acreditar, eles passaram a ver que
que Jesus havia ressuscitado. Muita gente fala de Tomé, né? Só pensa em Tomé nessa hora, né? Mas olha, os 11 também não acreditaram, não. Tá certo? Porque é aquele negócio, você ouviu Jesus falar, você ouviu, mas ele morreu e ao terceiro dia, cadê? Eles estavam apreensivos, mas Jesus lhe apareceu no meio deles, né? Muitas provas inquestionáveis foram dadas por Jesus. Uma coisa é você, antes dos 40 dias, você não acreditar. Outra coisa é quando Jesus aparece. Aí pronto, é um aparecimento atrás do outro, né? E nesses 40 dias, Jesus deu muitas provas inquestionáveis da sua ressurreição. Atos, capítulo 1, versículo 3, Pai Léo, por favor. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. Muitas provas inquestionáveis foram dadas por Jesus. E Lucas explicava isso em sua narrativa. Então, primeiro ponto de fé que a igreja do Senhor Jesus teve foi a fé no Jesus ressurreto. A fé no Jesus ressurreto. Para isso, esse Jesus deu-lhes muitas provas inquestionáveis de que ele estava ali no meio deles. Outras coisas eram muito importantes nesse momento da fé no Cristo ressurreto. Durante esse período em que Jesus estava, vamos dizer assim, morto, e agora ressuscitara, o que os fariseus e os saduceus fizeram? Eles questionaram a ressurreição de Jesus, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo. Então, era necessário que Jesus desse para eles essas provas, aos discípulos, por questões óbvias. Primeiro, a convicção da ressurreição. Quando você prega a palavra, não dá para você pregar algo que você não está convicto, você não tem certeza daquilo que existe ou não. Se você prega dizendo que Jesus é o Salvador, mas você não sente isso no seu coração, meu irmão, tem que se converter. A pregação que sai da tua vida e do teu coração, ela tem que ser convicta. Ela tem que ter uma certeza dentro de você de que Ele é o seu Salvador. É justamente nessa certeza que Deus trabalha em sua vida. E naquele momento, os discípulos precisavam da certeza, da convicção da ressurreição do Senhor, para que a mensagem que eles fossem transmitir através, ou melhor, pela sua igreja, para todo Israel de Deus que estava naquele lugar, era necessário que eles tivessem convicção daquilo que fala. Já viu uma pessoa que não tem muita convicção do que fala? Uma pessoa que não conhece direito aquilo que fala? Uma pessoa que não tem o conhecimento, não sabe do que está falando, ela fica ali titubeando, ela não conhece as coisas. Essa falta de convicção também, ela atrapalha quem está dizendo que Jesus ressuscitou. Ela atrapalha porque você fala de uma coisa que você não tem convicção. Mas aqueles discípulos que visualizaram, que tiveram as provas irrefutáveis de Jesus, que nós lemos aqui através do versículo 3, eles tinham a convicção, eles tinham a certeza de que Jesus ressuscitara e Jesus cumpriu aquilo que ele falou, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Só dessa forma, através da convicção, eles poderiam pregar. E outra coisa também que teriam que ter firme em seu coração:
A ressurreição fazia parte também da mensagem. Como é que você vai pregar, falar de um Salvador que morreu no Calvário por você e ficou lá? Ih, Romão, aí danou-se. Ele ficou lá? Então, como é que eu posso acreditar nesse Deus se ele nem ressuscitou? A ressurreição é a forma convicta da confirmação da tua salvação, da tua fé. Então, fé que os cristãos daquela época tinham no Cristo ressurreto, era o primeiro ponto que aqui a igreja do Senhor Jesus, os primeiros crentes tinham que ter dentro do coração. Era o primeiro ponto que eles tinham que transformar em sua vida. Ele transformar aquela aparição de Jesus, não só no momento de alegria, não só no momento de júbilo, como eles estavam, como eles se reuniam, alegres. Foram lá para o cenáculo, né? Foram lá se reunir e alegrar-se, orar, e Jesus ressuscitou, que maravilha, que bênção. Mas não era só isso. Não era só isso. Eles precisavam ter isso dentro do coração para que eles pudessem falar para aqueles que iriam ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, ou melhor, capítulo 10, versículo 8 a 10, nós vamos ler, para que vocês vejam como que a mensagem de Deus, ela tem que ser transmitida e ela tem que ser falada. E isso para nós é muito importante, que nós tenhamos convicção da ressurreição. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Paulo dizendo aos romanos: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo dizendo com convicção: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo então sabia o que estava dizendo. Os discípulos sabiam o que estava dizendo. Então era preciso que os discípulos tivessem isso também em sua mensagem. Um terceiro ponto que era necessário, a fé dos discípulos no Cristo ressurreto. Qual é o terceiro ponto que era necessário? Devido à propaganda negativa e devido à posição oficial dos judeus, que os discípulos haviam retirado o corpo de Jesus e escondido o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou, os discípulos deveriam ser capazes de refutar essa versão de forma contundente, por meio de suas palavras, atitudes e obras poderosas operadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho fé no Cristo ressurreto, mas essa fé não pode ser somente uma fé verborrágica. Ela tem que ser uma fé de convicção, uma fé onde as mãos que forem tocar no enfermo, ou forem expulsar um demônio, ou forem orar por alguém, tem que ser uma fé convicta de que esse Cristo ressurreto, através do Espírito Santo de Deus, está agora operando em sua vida, para que você seja um transmissor daquilo que ele poderia fazer em todo lugar onde você estiver. Você agora é as mãos do Senhor. Você agora é a voz do Senhor. Você agora é a pessoa de Jesus abraçando. A pessoa de Jesus orando. A pessoa de Jesus tocando no enfermo. A pessoa de Jesus aconselhando. A pessoa de Jesus pregando o Evangelho. Para isso, era necessário que tivesse a convicção, a fé no Jesus ressurreto. Então, a primeira coisa que os discípulos daquela época, da igreja primitiva, tinham que ajustar em sua vida, era a fé no Cristo ressurreto. E para isso, essas três razões
eram primordiais para que eles tivessem, inclusive, a mensagem que refutasse aquela calúnia que os fariseus da época colocaram na conta dos discípulos. Outra coisa também, que essa fé no Cristo ressurreto nos ensina, é que a fé no Cristo ressurreto é uma fé que não traz nenhum reino político, mas traz o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus falava do reino dos céus. Em Atos capítulo 1, versículo 3, põe de novo aí para nós, painel. Capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca de quê, irmãos? Do reino de Deus. Por que Jesus falava do reino de Deus para os discípulos? Durante a sua aparição, já como Cristo ressurreto. Por quê? Porque a convicção que os judeus tinham da aparição do Messias, era um Messias que viria trazer o quê? Um reino político. Um reino de poder político. O Messias seria o Messias que venceria o exército poderoso romano, libertaria Israel e trouxesse de uma vez por todas a paz e o domínio de Israel sobre todos os lugares que estavam ali. Mas não é esse reino que o Messias estava falando. Ele estava falando do reino de Deus. Trata-se de uma referência ao reinado de Deus, sobre a vida dos que creram em Cristo. Quando Jesus falava sobre o reino de Deus, como diz lá o versículo 3, lá no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, olha aqui que os discípulos falavam com ele. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Vocês entenderam aí? O que Jesus ainda tinha que transformar nos corações de alguns discípulos que ainda pensavam que o Jesus que viria seria o Jesus político? Vocês já viram também uma semelhança que existe na nossa igreja nos dias de hoje? Quando nós colocamos a política no meio da igreja, pensando que nós temos que ter o poder político para mostrar o poder de Deus. Vocês estão tendo aí uma semelhança daquilo que Cristo ensinou para os discípulos, que não era aquele reino político, mas era o reino de Deus, é outro reino. É nesse reino que nós estamos falando nessa noite aqui. Não é o poder político que a igreja tem que tomar. A igreja tem que tomar é o inferno que está por aí, atormentando pessoas, tirando pessoas, trazendo pessoas à ruína. Nós temos que ser essa voz que representa o reino de Deus para essas pessoas. Não é um reino que vai, de um estado que vai mudar. Agora os crentes, chegou a vez dos crentes. Não, a vez dos crentes já chegou há muito tempo. Só que tem gente que está dormindo, esperando ainda um Messias político. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, é um Jesus cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Jesus que é a voz do Espírito Santo, que é um com o Espírito Santo, para te dizer que você também tem que ser cheio desse Espírito Santo, para falar a voz, a palavra de paz, a palavra de ressurreição, a palavra de salvação, a palavra de restauração para muitos que estão se perdendo por aí. É esse reino.
É esse reino que nós estamos falando. E foi esse reino demonstrado por Jesus. Eu fico pensando na paciência que Jesus teve, né? Porque depois de tudo, depois de todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu, essas pessoas foram testemunhas oculares. E ainda perguntar para Jesus, qual é o tempo que tu vai restaurar o reino? Mas Jesus pacientemente respondeu. Pacientemente respondeu. Lá no versículo 7, por favor, painel. E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não são vocês que vão determinar o que ou não o que Deus vai fazer. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. A palavra de Deus diz que toda autoridade vem dEle. Vem dEle. Ele permite essa autoridade. Amorim disse que é a vontade permissiva de Deus. Ele permite as autoridades. Mas Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele não se aproveita da sua divindade de Deus para fazer aquilo ou aquilo outro. Ele deixa o curso natural da história. A única coisa que ele abraça, e ele vai junto, e ele caminha junto, é com a igreja do Senhor Jesus instalada nesse lugar. É assim que ele faz. Ele se alia à igreja, para que a igreja seja uma voz. Não uma voz partidária, não uma voz política, mas a voz que ajuda o necessitado. A voz que dá guarida àquele que precisa. A voz que está ouvindo aquele que sofre. A voz que está dando ouvidos àquele que precisa falar. A voz ou os braços que estão amparando aqueles que precisam de ser amparados. É para isso que serve a igreja. Jesus mostrou isso. Não era um reino político. Eles tinham que ter consciência de que o reino de Deus não é político. Antes era preciso haver também uma transformação espiritual no coração do povo. Essa era a definição da igreja primitiva naquela época. Olha, se naquela época, vendo Jesus fazer tudo o que estava fazendo, ainda existia dúvida, agora imagina hoje. Aí a gente vê as estatísticas aí, assombrosas, de um país inseguro, de um país que falta muito para suprir o necessitado, e ver 40% da população dizendo que crê nesse Jesus ressurreto. Eu fico imaginando que tipo de crença é essa, meu irmão, que não transforma nada. Por isso, amada igreja, nós em Betânia seremos a voz do necessitado enquanto pudermos ser. Seremos a voz daquele que precisa enquanto pudermos ser. Seremos os braços que vai acolher enquanto pudermos ser. Seremos a voz que vai ensinar enquanto pudermos ser. Porque esse é o reino de Deus. É o reino que faz diferença. Não adianta eu plantar a igreja em tudo quanto é lugar do Brasil, se eu não faço diferença na vida de alguém. É preciso que a fé no Cristo ressurreto faça valer aquilo que a gente prega. É preciso que essa fé
faça valer aquilo que existe em seu coração, em meu coração, em nosso coração. Como é que podemos falar de Jesus se o nosso coração ainda não está transformado? Os discípulos precisavam de convicção. Os discípulos precisavam de uma certeza. Os discípulos precisavam do poder do Espírito Santo para, inclusive, confirmar a igreja que eles pregavam. E, no entanto, nós ficamos brincando de Jesus por aí, fazendo igreja uma atrás da outra, em cada esquina. Abre um cubículo e faz uma igreja, mas não transforma ninguém. Isso está errado. Isso tem que mudar, porque Jesus nos mandou ser uma igreja que faz diferença. 120 pessoas estavam naquela reunião com Pedro. E mais ou menos diz lá em Coríntios que 500 pessoas assistiram e viram Jesus ressurreto. Mas apenas 120 pessoas estavam lá no cenáculo. No capítulo 2 que a gente vai estudar ainda. E essas 120 pessoas fizeram a diferença no mundo. Por isso, Betânia, nós temos a incumbência de, assim como Atos fez a diferença, os discípulos lá em Atos fez a diferença no mundo, nós também temos a incumbência de fazer a diferença, principalmente aqui, no lugar onde você está plantado. Meu Deus, principalmente aqui. Aleluia, glória a Deus. Não era um reino político. Eles tinham que ter consciência de que o reino de Deus não é político. Antes precisa ser uma transformação, como eu já falei, no coração. Mais uma coisa que também tinha que ocorrer com a igreja primitiva naquela época é esperar o poder do Espírito Santo para poder agir. E eles estavam aguardando. Mas como é que vamos aguardar isso? Como é que o Espírito Santo vai se manifestar? Eu gostaria de ler lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. É tendo fé nesse Jesus ressurreto, que não só nos batiza, como nós vamos batizar agora, 23 pessoas com água, mas batiza com fogo. Lá diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, falando João Batista, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. É esse Espírito Santo que eu digo que nós temos que buscar, irmão. Ah, Romão, então agora eu vou falar língua. Não estou falando em dom de línguas, não estou falando nada disso. Eu estou falando revestimento do Espírito Santo de Deus. O revestimento do Espírito Santo de Deus faz com que você saia do seu lugar, saia de onde você está plantado e comece a se movimentar para fazer aquilo que Cristo te comissionou. A igreja estava aguardando, esperando, e Jesus se manifestou para essa igreja, e eles estavam agora esperando um poder, uma manifestação espiritual, um revestimento para poder então fazer a obra que o Senhor tinha comissionado. Eu quero ler também João capítulo 15, versículo 26. Vamos lá, enquanto nós temos tempo, nós vamos lendo. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também
testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E aí nós voltamos ao capítulo 1, onde nós estamos estudando, ao nosso versículo 8, que diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas receberão o quê? O poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É preciso buscar esse Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habitará em nosso coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo estará com você, que o Espírito Santo orientará você, que o Espírito Santo falará por você. Nós temos vários trechos da palavra de Deus que o Espírito Santo descerá sobre você. Não é como se você tivesse se transformado numa faísca de fogo e fosse tocando nas pessoas e as pessoas caindo. Não é isso, não. É um poder que transforma o teu coração, a tua boca, a tua voz, os teus braços, em braços que são capazes de fazerem milagres na vida de quem você estiver perto. É um poder que faz com que o pai seja o melhor pai do mundo, onde ele estiver dentro da sua casa. É um poder que transforma aquela pessoa tímida naquela pessoa que vai falar a palavra de Deus. É um poder que diz que você vai ser o melhor funcionário da sua firma, e todos vão estar admirando você, por causa do poder do Espírito Santo que estará sobre a sua vida. A melhor pregação não é aquela que é falada. A melhor pregação é aquela que é transmitida através da prática de vida. Essa sim é uma pregação eficaz. Essa sim é uma pregação que faz a diferença. Hoje em dia não é só falar. Você tem que também viver o que fala. Hoje em dia não é só dizer alguma coisa, mas você também tem que fazer com que a sua vida seja o exemplo daquilo que você diz. O poder do Espírito Santo estará sobre vocês, para que vocês sejam o quê? Testemunhas. Testemunhar é dizer aquilo que viu. Como é que nós podemos dizer alguma coisa se o Jesus que mora já dentro de você? Não é possível, irmão. A partir do momento que você saiu da sua casa e sentiu assim o desejo ardente de estar na igreja para aprender sobre o livro de Atos, o Espírito Santo já movimentou você. Não foi o Romão, não foi a voz do Júnior, não foi a voz da propaganda que nós temos assim muito bem feita pelo nosso departamento de comunicação da nossa igreja. Não foi isso. Mas foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui, para que você ouvisse essa palavra e dissesse assim: olha, eu tenho que ser transformado aqui dentro, para que eu seja testemunha daquilo que Cristo faz, não só na minha vida, como na vida da minha comunidade. Muita gente, às vezes, tem vergonha de falar de onde é. Eu tenho um maior orgulho. Eu tenho. A pessoa me pergunta: de onde você é? Eu falo: eu sou de Betânia. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Você também é. Com muito orgulho, porque é uma igreja que faz diferença. Podem falar o que quiser falar. Podem fazer o que quiser fazer, mas nós lemos no domingo passado que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, porque quem fundou essa igreja foi Jesus Cristo. Aleluia. E ela está cheia de gente que é verdadeira testemunha do Senhor, através do quê? Do Espírito Santo de Deus, que está fazendo a diferença. Quando o Espírito Santo age, ele age por causa de duas coisas importantes. Eu quero deixar aqui, coisas que eu linkei, sabe? Coisas assim que vêm assim, o Espírito me toca e eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar,
explica que o poder da igreja não é de homem nenhum, é do Espírito Santo. A igreja por si só ela não faz nada. Em segundo lugar, que as pessoas comuns, quando começam a fazer coisas extraordinárias, é porque o Espírito Santo vai operando em sua vida e elas se tornam testemunhas. São duas coisas que eu linkei bem nisso aí. O poder que opera nessa igreja não é de homem, mas é de Deus. E quando uma pessoa faz coisas extraordinárias na vida de alguém, é porque esse poder está fazendo daquela pessoa uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. No Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito as capacitava. Naquele momento da glossolalia, foi um momento onde o Espírito Santo usava a língua em várias nacionalidades. Não é, é diferente do dom de línguas que a gente vê por aí, não é assim não. Lá existia uma nacionalidade, tanto é que depois testemunharam, tinha alguém falando na minha língua, traduzindo inclusive a palavra que estava sendo falada ali. Então esse poder tomou conta da igreja, naquele momento, onde tudo foi encaminhado, tudo foi falado, tudo foi dito. Eu quero dizer para vocês que às vezes, ao invés de nós procurarmos dons de línguas, nós temos que saber e entender a língua do necessitado, do morador de rua. Você conhece a língua do morador de rua? E você quer saber a língua dos anjos? Você conhece a língua daqueles que estão viciados nos cantos aí do Rio de Janeiro? E você quer saber a língua dos anjos? Você conhece a língua daquele que está com fome? E você quer saber a língua dos anjos? Antes de você se encher da língua dos anjos, começa a aprender a língua daqueles que Jesus andava por perto. Daqueles que não têm a capacidade de falar a linguagem de uma igreja que se torna exclusivista para si mesmo, mas de uma igreja que é expansiva, uma igreja que é acolhedora, uma igreja que abraça as pessoas como Jesus Cristo abraçava. Quando você for ver um agressor e uma pessoa agredida, pode ficar certo que Jesus vai estar do lado de quem foi agredido. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer, o Senhor sempre estará defendendo o ser humano, sempre estará na defesa das pessoas. Por isso eu digo para você, aprenda a falar a língua daqueles que necessitam, daqueles que precisam, daqueles que você tem que ser usado para ser a voz de Deus nesse mundo. Aí sim, você depois procura falar a língua dos anjos. Amém? É difícil, né? Falar assim. Ah, Romão, mas tem um monte de gente que não presta. Eu pergunto a você, meu irmão, você presta? Eu presto? Será que nós podemos dizer isso para as pessoas? Olha, eu sou... Entendeu? Eu não posso falar isso, gente. Eu tenho um monte de defeitos também. Então por que você enche a boca para dizer que uma pessoa não presta e você não vai orar por ele, você não vai falar por ele, você não vai lá pregar o evangelho para ele? Eu já fiz isso muitas vezes. E o Senhor me chamou. Vem cá, meu filho. Deixa eu te dizer o que você tem que falar. E aí ele transformou o meu coração, para que o meu coração pudesse falar a voz do Espírito Santo. Amém? É difícil falar amém nessa hora, né? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Mas uma coisa também, o testemunho que você tem que dar é um testemunho daqueles que pertencem ao Senhor Jesus, daqueles que foram chamados pelo Senhor.
E muitas vezes você não pode falar que pertence ao Senhor Jesus. Por quê? Porque às vezes a tua vida não coincide com aquilo que você fala. Por isso, mais uma vez, eu vou citar o capítulo 1, versículo 8. Aqueles que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Testemunha é testemunhar aquilo que viu. Você conhece Jesus, sabe quem Jesus é. Então, por favor, se torne um discípulo de Jesus para falar com as pessoas. Eu vou sair daqui desse lugar querendo ser melhor do que eu fui quando vim para cá. Eu quero ser um representante dos céus. Eu não quero estar falando de Deus sem estar representando o reino do Senhor. Eu tenho muitos defeitos, eu sei que eu tenho. Eu sou um ser humano e você também é. Mas o ser humano, por mais que defeitos que tenha, o Senhor Jesus é aquele que abraça a todos e ajuda a transformar, porque é o Deus que faz transformação. É um Deus que transformou a minha vida e vai transformar a sua também. Espere ver aquilo que Deus vai fazer em você, se você começar então a receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Romão, como é que eu faço para receber o Espírito Santo de Deus? Ore. Peça a Deus para estar em você. E para finalizar o dia de hoje, nós ainda vamos continuar o capítulo 1 na semana que vem. Na quarta-feira que vem, tá? Nós estamos falando da primeira fé que os crentes da igreja primitiva tinham, que é a fé no Cristo ressurreto. Agora também tem um outro tipo de fé, que é a fé nos outros irmãos. A fé no seu irmão do lado. E nós vamos também falar sobre isso na quarta-feira que vem. Agora, uma das coisas maravilhosas que existia na vida da gente, ou melhor, que existe na vida da gente, é a certeza de que esse Cristo voltará. De que esse Cristo vai vir a essa terra buscar o seu povo. E eu quero, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que muitos daqueles da qual Jesus me incentivou para falar, para dizer, para mostrar esse evangelho, estejam lá junto comigo. É o desejo do meu coração. Eu trabalhei no discipulado durante 12 anos, Júnior. E eu tenho uma felicidade de ver muitas pessoas, na qual eu falei sobre o discipulado, sobre Jesus, sobre os fundamentos da fé, aqui na igreja, trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa na igreja. E você, meu irmão, também tem a oportunidade de fazer a diferença, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, para que você pregue o Evangelho, para que você fale desse Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, e é aquele que lhe batizará com fogo, com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz o seguinte, que ele voltará. E eu quero deixar aqui um versículo para vocês, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, painel, por favor, painel. Vamos lá, vou voltar de novo. Hebreus 4, versículo 14 a 16, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos
com toda a firmeza da fé que processamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja com você, e que no momento de necessidade você encontre a graça do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, na epístola de Pedro, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento vocês já estão aprendendo a palavra de Deus. Capítulo 1 até o versículo 8 de Atos. Hoje nós falamos. Na graça é o amor de Deus que vai crescer em seu coração, para que você ame o outro, independente do que o outro seja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.